Paz do Senhor, paz e graça, paz e bem, a paz de Deus, Shalom, meu querido. Alegria imensa em poder compartilhar com você uma palavra do eterno Deus. Como o bispo Claudionor falou, há alguns dias nós estamos dando seguimento a uma mensagem que o eterno colocou no coração do bispo Claudionor. Já foi levada aqui uma mensagem falando de água, de óleo e de pão, e já teve testemunho. O eterno vai falar com você nessa noite. Ele colocou algo no meu coração e eu quero trazer até a sua vida. Está um pouquinho diferente, como o bispo Claudionor falou. Parece que está baixa a iluminação, e de fato ela está baixa. E aqui eu quero parabenizar a nossa equipe técnica, que trabalha muito bem, né? Preparou tudo, corrigiu as câmeras, arrumou tudo direitinho aqui, para que eu pudesse levar essa palavra do eterno Deus até o seu coração. Eu quero meditar com você no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 14 até o 16. E diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras, deixa eu só voltar ao 16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus querido, Pai amado, querido, fiel e bondoso, aqui nós estamos, ó Pai, como servos do Senhor, para levar a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, aos corações de milhares e de milhares de pessoas. Aqueles que nos acompanham através das redes sociais, aqueles que acompanham através da rádio Rio FM 92.1. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor derrame cada vez mais o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que não seja eu, Júlio Falcão, mas seja sim o Teu Espírito Santo falando nessa noite. Conduz a Tua palavra, Pai. Conduz a minha mente. Conduz os meus olhos e os meus lábios. Me coloco na disposição do Senhor, debaixo da Tua palavra, Pai, para que o Senhor venha falar conosco. Fale com os Teus filhos, ó Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em Pires do Rio, mas aqueles também que estão em outros estados e outras nações. Encontre estes corações nessa noite, Pai, que a luz do Senhor possa brilhar incessantemente sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Quero falar de luz. Na construção civil ela se mede através de lumens, é fácil de fazer o cálculo, mas não é essa luz que eu quero falar para você. Eu quero falar dessa luz que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus ele teve no monte, orando no deserto, orando e jejuando, e ali as trevas representada por Satanás se postulou e se posicionou diante de Jesus. Mas Jesus, a luz do mundo, como foi lido aqui nessa noite pelo bispo Claudionor, dissipou todas as trevas. Jesus é a luz do mundo. João 8:12, ele falou claramente isso, depois que ele perdoou aquela mulher adúltera. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você é luz. Nesses dias foi pedido aqui que você pegasse um dos elementos, água, pão e também o óleo aí na sua casa, e que ficasse com ele. Mas nessa noite o Espírito Santo me leva a colocar como elemento você é luz.
E às vezes, meu querido, essa luz, ela vai apagando. Eu trouxe aqui para representar o que Jesus fala. Ele fala que nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Aqui no Goiás, alqueire é alqueire de terra, né? Mas era algo de medir. Até a Lorena pode nos auxiliar aí com uma imagem do que era alqueire. Nada mais era que caixas de medidas. Antigamente media, quem é da fazenda aí, no jacá, no balaio, quarta de milho, quarta de polvilho. É desta caixa que Jesus está falando. E a candeia eram lâmpadas com azeite, ou lampiões também com azeite. Eu trouxe aqui, não tem azeite aqui, mas tem uma lâmpada de LED. E o interessante desse equipamento é que ele se assemelha quando eu e você chegamos diante de Jesus. Alguns chegam nem com essa luminosidade aqui, alguns chegam apagados, cheios de pecados, como eu outrora estava assim um dia, numa pregação que eu conversei com Jesus, e tocava a canção Jesus clareia, através de mim Jesus clareia, e eu falei: Senhor, debulhando em lágrimas, eu falei: Senhor, eu quero ser essa luz, eu quero que a minha voz seja instrumento para que essa luz seja propagada a toda criatura. E aí no decorrer do tempo, a gente vai buscando intimidade com Deus, porque o próprio Jesus nos falou: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E aí essa luz, ela vai aumentando a sua intensidade. E essa luz não pode ser colocada debaixo de um alqueire. Thomas Edison inventou a lâmpada, mas a melhor de todas as lâmpadas, meu querido, que clareia toda a imensidão do planeta, que clareia dentro de você, é a luz do Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. E aqui ele fala, vós sois a luz do mundo. Jesus não está falando aqui, você tem a luz do mundo, não, ele está falando, você é a luz do mundo. E nós temos que dar exemplo, para essa luz brilhar cada vez mais, e não ficar somente conosco, mas também impactar outras almas, aqueles que estão na escuridão do pecado, na escuridão da incredulidade, na escuridão da idolatria, por exemplo. Eu sou a luz do mundo. Como que essa luz pode apagar, meu querido? Eu não tenho aqui um alqueire, trouxe uma caixa que a minha filha Letícia preparou para mim. Algumas coisas podem fazer, Bispo Claudionor e a equipe técnica, com que essa luz que está clareando aqui, que está dando um efeito tão bonito na sua câmera, algumas coisas, alguns fatores pode fazer com que essa luz ela perca a sua luminosidade. Na igreja, você vem para a igreja e a sua luz fica desse jeito. Mas muitas pessoas, quando chegam em casa na segunda-feira, já apaga essa luz, porque entra a avareza. As pessoas que amam mais ter do que ser, mais ter bens materiais do que ser luz na vida do seu próximo, do que ser servo do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm colocado a vida profissional em primeiro lugar. Querido, eu recebi uma proposta antes de ir para Israel em novembro do ano passado. A proposta era, eu dobrava o horário do meu trabalho, mas também o meu salário aumentaria significativamente. Com isso, eu não teria tempo para ser luz na vida de outras pessoas, como eu tenho sido através do devocional Palavra de Deus. Ia me tirar tempo para preparar as mensagens, tempo para pegar o meu carro e viajar
de cidade em cidade, levando luz aos corações dos povos, através da minha pregação itinerante, tudo isso ia ser prejudicado. Eu fui, orei ao Senhor e disse: não, prefiro ganhar menos, mas continuar sendo luz na vida dos meus irmãos. Muitas pessoas andam do lado da luz, mas preferem as trevas. A Bíblia fala de homens assim. Judas, por exemplo, ele andou do lado da porta, não entrou na porta. Ele caminhou do lado do pão vivo que desceu do céu, mas não se alimentou. Jesus pregava o evangelho da salvação. Jesus, a luz do mundo, estava do lado de Judas, mas ele tinha uma deficiência. Ele tinha algo que o atraía. Ele gostava mais de dinheiro. Ele queria ser servo do dinheiro e não que o dinheiro o servisse. E então ele preferiu trocar a luz por 30 moedas de prata. Tem muitas pessoas fazendo isso, trocando Jesus, trocando essa luz por causa de trabalho, por causa de fama. Não, meu querido. Quando no ano de 2013 eu deixei o rádio secular, eu tinha fama. Eu tinha um programa em primeiro lugar dentro da cidade. Eu tinha tudo isso. Mas isso me trazia alegrias momentâneas, meu querido. Isso me trazia amizades, entre aspas, que pareciam amizades sólidas. Mas quando eu deixei o rádio para seguir o caminho da verdade da vida, tudo isso sumiu. E isso, meu querido, hoje não me faz falta, porque a luz que brilha dentro de mim, do Senhor Jesus, ela supriu tudo isso, meu querido. Ela supriu a fama, ela supriu as amizades falsas, porque Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Mas as pessoas têm trocado. Judas, meu querido, ele preferiu o dinheiro. Talvez se ele tivesse aberto o coração para Jesus e falar: olha, eu tenho uma deficiência, Senhor, eu estou apegando mais ao dinheiro, talvez, com certeza, absoluta certeza, Jesus tinha sarado essa ferida emocional, ou esse desvio de conduta de Judas. Mas não, meu querido, ele preferiu se isolar na escuridão do pecado. E você sabe da história. A história é a mais terrível. Ele suicida. E a Bíblia fala que aqueles que suicidam não herdarão o reino do céu, porque são homicidas de si próprio. Correm tanto atrás de dinheiro, são avarentos, não querem mais ajudar aqueles que, quando não tinha tanto, ajudavam o próximo. A coisa que eu mais amo na vida é poder ajudar o próximo, anonimamente, não tirando foto como muitos têm feito aí nos últimos tempos, mas ajudar o meu irmão, estender as mãos, porque assim é o ministério do Senhor Jesus, um ministério de estender as mãos e não de apontar os dedos. Mas muitos, quando começam a conquistar, quando começam a ter, eles se esquecem da obra de Deus, se esquecem dos missionários, se esquecem de ofertar, de dizimar, porque querem juntar. E o sábio Salomão dizia: isso aí você vai juntando o tesouro na terra, você morre, outro usufrui em seu lugar. Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Esse é um dos fatores que faz com que essa luz seja apagada. Essa luz que brilha tanto, essa luz do Senhor Jesus, essa luz que através da sua vida pode impactar outras pessoas. Essa luz que brilha em você é a luz que Jesus mencionou aqui: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder essa luz debaixo de um alqueire, debaixo de uma caixa. E tem muitas pessoas deixando este fator entrar em suas vidas, dentro das igrejas também, seja ela qual for. Recentemente nós tivemos aí nas redes sociais um pastor conhecido que caiu em pecado e tomou até os telejornais. Imoralidade sexual. As pessoas têm passado noites, dia inteiro, presos a sites pornográficos, no WhatsApp,
vendo imagens pornográficas. Mulheres estão cada vez mais vestindo com menos roupas. E você está cada vez mais diminuindo a luz do Senhor Jesus. Você precisa brilhar essa luz. Para que essa luz volte a brilhar na sua vida, é necessário tirar isso aqui. Deixar o Senhor Jesus reinar em sua vida. Meu querido, Jesus sai certa vez de Jerusalém, ele vai em direção a Galiléia, cerca de 175 quilômetros, e ele chega até um povoado por nome de Sicar, e ali ele encontra o poço de Jacó, e naquele momento era sol escaldante. Jesus sente fome, porque Jesus era homem como eu e você. Ele pede para que os discípulos vão até a cidade para comprar alimentos, e ali ele fica, porque ele sabia que tinha uma pessoa que em plena luz do dia, em pleno sol escaldante do deserto, precisava de uma luz verdadeira. Ia chegar uma mulher ali que estava em plena escuridão do pecado. Chega uma mulher sozinha, com um vaso nos ombros, para buscar água. Ela não foi ali naquele horário de pico do sol porque ela queria, naquele momento porque ela queria. Ela não foi sozinha porque ela queria. Não, meu querido, ela foi porque ela estava no pecado. Ela vivia procurando a alegria, procurando prazeres de braço em braço. E essa alegria, meu querido, ela é momentânea. Talvez desta noite eu prego para jovem, para homens casados, mulheres casadas, que estão passando como essa mulher, essa samaritana, que pulava de braço em braço, tentando uma alegria. Mas deixa eu falar para você, meu querido, a maior alegria daqueles que servem a Deus, ela vem do rio de água viva, ela vem do pão vivo que desceu do céu, ele vem da luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Meu querido, ninguém passava por ali. Para ir para Galiléia tinha que dar uma volta, mas Jesus foi até aquela mulher, porque ele precisava dar para ela uma alegria que ninguém toma, uma alegria que homem não toma, uma alegria que sociedade não toma. Ele precisava trazer ao coração daquela mulher uma luz que nunca se apagaria, a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa a pregar para aquela mulher. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. O mestre carpinteiro do amor, não existe para ele nenhum coração que ele não possa esculpir o amor dele dentro deste coração. Não existe um coração duro, um coração de pedra, um coração incrédulo, um coração idólatra, que Cristo Jesus não possa transformar, meu querido, quando essa luz do Evangelho entra dentro dele. Ficou até redundante. Charles Spurgeon sempre fala que ele vivia aos seus 16 anos entre a luz do Evangelho do pai e a luz do Evangelho do avô, mas ele estava na escuridão, porque ele não tinha deixado aquele Evangelho verdadeiro entrar dentro do coração dele. Até que um dia ele ouve uma pregação, e essa pregação entra, penetra naquele coração e encontra a terra fértil. Toda a vida dele foi mudada. Aquela mulher vai conversando com Jesus. Ele oferece para ela não uns braços de homem, ele oferece para ela não poemas de amor, mas ele oferece para ela uma água que quem beber dessa água jamais terá sede, a água do rio da vida, Cristo Jesus. A luz do Evangelho de Cristo Jesus penetrou no coração daquela mulher de tal maneira, meu querido, que ela sai dali como uma chama, que ela sai dali com a luz brilhando. E dali, meu querido, ela vai até aquela cidade, a cidade onde ela talvez não fazia questão de se apresentar para a sociedade. A luz estava brilhando, não tinha como conter aquela luz do Evangelho. O coração pulsava mais forte, e aquela mulher chega pregando o Evangelho do Senhor Jesus para homens, mulheres, crianças e jovens. E toda aquela multidão de gente foi até a luz do mundo, e ali Jesus ficou por 2 dias pregando o Evangelho. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Essa é a luz do mundo. Quando não tem esses fatores, ela brilha, meu querido. É assim que nós precisamos fazer.
Não dá tempo mais para ficar pregando o evangelho de prosperidade. Jesus está voltando, todos os sinais estão postos aí diante de nós. Não dá mais para trocar Deus, o Senhor Jesus, por outros deuses. Não dá. Jesus está à porta, todos os sinais estão se cumprindo. A luz do mundo está vindo numa nuvem, meu querido, ao soar da última trombeta. Não dá mais. Precisamos que essa luz se mantenha acesa, mas que essa luz não fique só conosco, como ela não ficou só com aquela mulher samaritana. Ela foi até outras pessoas, outros corações que viviam na incredulidade e na escuridão do pecado. Bispo João Cândido, antes de falecer, exatamente uma semana, ele me manda um áudio e fala: pastor, não dá tempo mais, meu pastor, não dá mais para pregar outro evangelho, a não ser o evangelho da salvação. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Aconteceu essa pandemia terrível, ano de 2020, nuvem de gafanhoto em várias nações, meu querido, nuvem de poeira. Agora aconteceu um grande tornado, por nome de tornado bomba, em Santa Catarina, destruiu a cidade, matou mais de 10 pessoas. Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu querido, abra a porta do seu coração, faça aí uma experiência. Você que não tem seguido esse Jesus, você que tem seguido outros deuses, faça uma experiência. Eu te desafio nessa noite, meu querido. Se o meu Jesus não mudar a história da sua vida, não mudar o cenário da sua casa, essa situação que você está vivendo, meu querido, eu sou capaz de comer todas as páginas dessa Bíblia, porque o meu Jesus, ele não está morto, ele não está preso no madeiro, ele não está no sepulcro, ele está vivo, ele é real, ele continua sendo luz, e ele sempre será luz na minha e na sua vida. A luz brilha, e brilha muito, cada vez mais, quando você tem intimidade com Deus, quando o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Essa luz, ela é cada vez mais intensa, e aí nós vamos ganhando tempo na nossa caminhada com Cristo Jesus, nós vamos caminhando com Ele, e muitos, agora eu falo para homens e mulheres que servem o Senhor Jesus, Deus coloca ardentemente no meu coração, Bispo Cláudio Honor, nós vivemos uma fase esse ano, em que vai separar a igreja do Senhor Jesus, aqueles que servem de coração, ou aqueles que são crentes somente na cabeça, somente para status, porque tem muitas pessoas, até mesmo crentes de muitos anos, servos do Senhor, entre aspas, de muitos anos, que estão esfriando em suas casas, que estão deixando essa luz apagar. E muitas pessoas que têm usado não só na vida espiritual, mas na vida profissional, na vida familiar, a soberba. Ela faz apagar essa luz novamente, ela faz tampar essa luz novamente. Tem pessoas que vai pegando alguns anos de banco na igreja, e ele fala: não preciso mais ouvir a pregação do Bispo Cláudio Honor, eu já sei, eu estudei na palavra, eu não preciso mais ouvir o devocional Palavra de Deus, porque eu já conheço isso aí na palavra. Vai ficando cheio de soberba, vai ficando cheio de arrogância, e isso faz diminuir a luz na vida dessas pessoas. Não devemos ser assim, meu querido, todos os níveis. Você quer ver uma pessoa mudar? É quando ela recebe um cargo. Eu tenho acompanhado uma pessoa e ela pegou um cargo na vida pública, e eu preciso conversar com ela. Está mudando o seu jeito, o status, o título tem mudado pessoas. O maior título que eu e você temos é de ser servos do Senhor Jesus, servo da luz do mundo. O maior título da minha vida não é ser radialista, jornalista, projetista, pastor. O maior título da minha vida é ser servo, como Jesus foi servo de todos nós.
Esse é o maior título nas nossas vidas. A Bíblia vai nos falar de um homem por nome de Uzias, o rei. A Bíblia fala que Deus abençoava ele de tal maneira, e aquele homem, ele foi edificando as muralhas de Jerusalém, fortificando. Isso fala de barreira espiritual. Ele então em cada esquina colocava lá uma torre. Isso fala de oração, de vigília constante, para que não caiamos na fé, meu querido. Esse homem foi fazendo tudo isso. Ele edificou cidades, ele fortificou o seu exército, ele cavou poços no deserto, tinha água. Tudo isso, até que um momento, a palavra do Senhor vai nos falar que chegou no coração dele, que ele foi ficando famoso, a fama dele começou a correr. E quando tudo isso entrou no coração deste homem, ele começou a achar que não precisava mais. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Onde você está hoje, foi Deus que te conduziu até aí. Onde está a sua família hoje, foi Deus que te conduziu até aí. Onde está o seu comércio hoje, não foi somente por causa dos seus esforços intelectuais, daquilo que você fez aí com a contabilidade. Não, meu querido. Onde você está hoje, onde está a sua empresa, onde está o seu comércio, foi o nosso Deus que te honrou. Não se esqueça nunca disso. Não se esqueça das coisas que Deus fez para você. Se eu lembrar aqui o início do meu casamento, eu vou lembrar que eu tinha uma bicicleta. Se eu lembrar o início do meu casamento, eu vou lembrar que eu morava numa casa emprestada. Não fiquei rico, mas hoje eu tenho minha casa. Hoje Deus me deu um carro. Hoje Deus me deu uma família abençoada, meu querido. Não podemos esquecer. Paulo falava: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, grato a Deus em toda e qualquer situação. Mas quando Uzias fica sabendo que ele é famoso, ele enche-se de soberba. E agora, meu querido, ele começa a tomar a função de outras pessoas. Nós temos que entender uma coisa, e agora eu falo com líderes. Existe dentro das igrejas, seja qual for a sua igreja, uma hierarquia. Aqui não é diferente. Aqui nós temos o nosso apóstolo, aqui nós temos o nosso bispo. E quando eu quero levar algo, alguma notícia, ou seja, aqui do piso, algum problema, eu levo para o bispo Claudionor. E o bispo Claudionor que leve para o apóstolo. Até mesmo melhor, né? Porque se tomar uma bronca, o bispo Claudionor que toma a bronca para lá. Mas tem a hierarquia. Temos que obedecer. Não temos que deixar essa soberba. Rei Uzias, ele entra no templo e ele começa a querer fazer a função que não era dele. Ele começa a querer queimar os incensos. Azarias mais 80 profetas entram correndo ali e falam: não, você não pode fazer isso. Essa não é a sua função. Mas ele insiste em querer fazer. Meu querido, se coloque na condição de servo, independente da sua posição social. Se coloque na condição de servo. Porque se Uzias tivesse colocado na condição de servo, teria sido diferente. Porque ele temou, entrou na vida dele uma doença. A Bíblia fala que nasceu na testa dele uma lepra. Mas se ele tivesse tirado essa arrogância, essa soberba do seu coração, a luz brilharia novamente. A luz seria intensa novamente, meu querido. Tire tudo isso do seu coração. Você que é armado dentro de casa contra os seus pais, desarme. É o seu pai, é a sua mãe. Você que dentro do seu trabalho não tem obedecido os seus superiores, meu querido, saia do seu serviço se você não consegue fazer isso, mas eu te aconselho. Faça, obedeça, para que a luz de Cristo brilhe na sua vida e você brilhe para outras pessoas também. A última, meu querido, a última é algo que tem acontecido muito mesmo nos últimos tempos. É a distração. Como assim, pastor? A distração causa acidentes, mas não é disso que eu quero falar para você. Nós estamos vivendo claramente nesses dias Satanás usando várias artimanhas para distrair homens e mulheres
que antes eram avivados, que antes eram cheios dessa luz, e que agora estão distraídos nas lives. Antes, para você ir num show, pagava-se ingressos caríssimos desses artistas. Hoje tem lives, shows particulares dentro das casas, e as pessoas estão perdendo horas e horas. Quanto tempo dura o culto aqui? 2 horas? 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouquinho agora na quarta-feira, eu já estou quase encerrando. As pessoas não têm paciência de ouvir uma palavra dessa, mas ficam 1, 2, 3, até 5 horas diante de uma live, adorando a homens. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Ele tem jogado artimanhas para você distrair em joguinhos. Ele tem feito coisas que antes não fazia. As TVs fechadas para você ver qualquer canal tinha que pagar. Hoje está aberto, Bispo Cláudio. Hoje todo mundo está diante das TVs com canais que somente pessoas que tinham dinheiro para pagar assistiam. Estão abertos. As distrações que Satanás tem usado para minar a fé dos filhos de Deus e para apagar a luz. A Bíblia vai falar de várias pessoas que tiveram essa distração. Eva teve essa distração. Ela conhecia lá da árvore que estava no meio do jardim, e lá Deus falou: não toque no fruto dessa árvore, não toque. Ela já conhecia, ela já sabia da ordenança, mas Satanás vai lá e leva ela com outro olhar. Ele apresenta aquilo com algo mais atrativo ainda, e ele convence aquela mulher a experimentar daquele fruto, e por através daquele fruto, da artimanha, da distração que Satanás lançou para aquela mulher, ela cai no pecado e leva o seu esposo a cair no pecado também. O pecado entrou no mundo. Davi estava distraído. Todo mundo saía para a guerra, Davi estava lá no terraço. Aliás, Davi dormia às 3 horas da tarde. Pode um negócio desse? Ele poderia estar compondo salmos, tangendo a sua harpa, mas ele estava dormindo. E quando levanta, certamente, talvez com sono, começa a caminhar como quem não quer nada, e o tinhoso coloca lá na frente uma mulher nua, tomando banho. Davi olha aquele negócio, ele enche os olhos. Deixa eu falar para você nessa noite, meu querido e minha querida, para você cair, para sua luz apagar, o inimigo vai usar de todas as artimanhas, o inimigo vai usar de todas as ferramentas. Ele vai colocar diante de você uma oportunidade para você desviar dinheiro público. Ele vai colocar diante de você uma oportunidade de você roubar do patrão. Ele vai colocar diante de você uma oportunidade de você trair o seu cônjuge. Ele vai fazer qualquer coisa para que você caia, e ele vai fazer muito bem arquitetado. Ele coloca diante de Davi uma mulher atraente, nua. Ele encheu os olhos porque estava distraído, e por causa disso ele deita com aquela mulher. Ele concebe ali o pecado. O pecado é gerado, e o pecado gerado produz a morte, meu querido. Ele tem um filho com aquela mulher, para encobrir um erro. Semelhantemente aconteceu esses dias aqui no estado de Goiás. Para encobrir o erro daquele adultério, ele manda matar o esposo daquela mulher. Um pecado maior para tentar encobrir outro pecado. Se é que dá para medir pecado, se é maior ou menor. Mas porque estava distraído. Cuidado, meu querido. Ficai atento. Ficai atento. Vigiai incessantemente. Jesus está voltando. Lá na frente, Jesus vai falar que até os ossos dele doía por causa desse pecado, porque a luz de Deus, essa luz que brilha, tinha desaparecido da vida de Davi. Essa luz só voltou a brilhar da forma que está brilhando aqui quando Davi pediu perdão incessantemente, e Deus o perdoou. O homem segundo o coração de Deus. Jesus vai nos falar aqui, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
Essa cidade fala de multidão. Sou eu e você. Nós somos essa multidão que Jesus está falando. Nós temos a missão de espalhar essa luz a todo canto, a toda criatura. Talvez você fale: eu não tenho estratégia para pregar a palavra. Mas deixa Deus te usar, meu querido. Ano de 1850, 1890, eu não lembro ao certo. Também faz tempo, né? Por isso que eu não lembro mais. Eu não tinha nascido ainda. Whitefield, um grande pregador, missionário, ele andava na região ali de Londres, para lá, para cá, pregando a palavra. E aí ele ficava nas residências, tipo na sua casa, por exemplo. E toda a casa que Whitefield ficava, ele pregava, ele investia tempo em sentar com cada membro daquela família para falar da luz do mundo, para falar do evangelho da salvação, para falar que só Cristo salva. Ele é o único caminho que leva a Deus. E certa feita ele ficou na casa de um coronel que tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha casa boa, tinha carro, tinha uma esposa maravilhosa, uma filha sensacional. Ele ficou por 1, 2, 3, 4, 5 dias naquela casa. E Deus começou a incomodar ele, o Espírito Santo começou a incomodar. E ele falou: Senhor, eu preciso pregar para essa família, eu preciso pregar, mas eles me tratam tão bem. Como que eu vou chegar nesse homem e falar para ele mudar de vida? E o Espírito Santo incomodava: você precisa falar da luz do evangelho do Senhor Jesus. Ele orou mais uma vez e não veio estratégia. Ele orou de novo e não veio estratégia. Mas ele não desistiu de orar. E aí no momento que ele estava para ir embora, o Espírito Santo fala para ele: escreva algo para essa família. Ele não tinha onde escrever ali, mas tinha uma grande janela com placas de chumbo ali. Ele tira o seu anel do dedo e escreve uma frase que mudou a vida daquela família. Talvez é com um abraço, talvez é com a sua lágrima, talvez é com um sorriso, ou com uma frase que você vai ganhar o seu esposo, que você vai ganhar o seu vizinho, que você vai ganhar o seu tio, a sua tia para Cristo Jesus. Whitefield escreveu: falta-lhes uma coisa. Escreveu e foi embora. Eles tinham tudo. Tinham dinheiro, tinham saúde, tinham casa, carro, mas faltava algo. Falta-lhes uma coisa. Eu te pergunto neste momento, para ir encerrando a minha participação, o que você tem na sua vida aí hoje? Você está cheio de quê? Mas eu afirmo que para muitos que me assistem nesse exato momento, falta-lhe uma coisa. Whitefield vai embora, aquela mulher fica incomodada com aquilo, porque a fama dele corria, todo lugar que ele passava, ele pregava para as famílias. Ela fala: o que eu fiz de errado? O homem de Deus não pregou para nós, o que eu fiz de errado? Mas ela falou: eu vou até o quarto do homem de Deus, para ver como que é o ambiente. Você pode ser chamado de homem de Deus, você pode ser chamada de mulher de Deus, quando essa luz continua brilhando na sua vida, e quando você continua espalhando essa luz na vida de outras pessoas também. A mulher entra e olha, e quando ela se depara com aquela grande janela, estava escrito: falta-lhes uma coisa. Aquela mulher começa a glorificar a Deus. Eles não iam na igreja, aquele coronel era incrédulo, e ela começa a glorificar a Deus. O homem de Deus não se esqueceu de nós, ele nos evangelizou, falta-lhes uma coisa. E ela começa a gritar: filha, vem ver, o homem de Deus escreveu algo para nós. E a menina chega e entra no quarto, e ela começa a ver aquele vitral e lê a mesma frase: falta-lhes uma coisa. Mas faltava alguém. Ela chama o pai, o coronel, que não acreditava em Deus, mas que era educado, mas que era gentil, que era bondoso.
E quando ele entra e vê aquela cena, esposa, filha, chorando na presença de Deus, porque a luz do Senhor Jesus começara a entrar naqueles corações, e ele contempla a mesma frase: falta-lhes uma coisa. E eu pergunto para você nessa noite de quarta-feira: você é alegre suficientemente? Você está feliz da forma que você está vivendo, que a sua família está passando neste momento? Você está feliz com essa situação? Ou está faltando alguma coisa para você? Essa coisa é a luz do mundo, é o Senhor Jesus. Eu volto a desafiar nessa noite: experimente trocar tudo o que você experimentou até agora por essa luz, a servir somente esse Senhor Jesus. Quando eu ouvi uma pregação, um pregador de fora, ele pregava para uma igreja inteira, e eu estava com a luz assim, talvez nem assim, clarinha, talvez nem assim. Eu chorava. Aquela palavra entrou no meu coração. Parecia que ele pregava só para mim, parecia que não tinha ninguém na igreja. Como eu já usei a minha voz para tantas coisas nesse mundo, e eu falava para Deus: agora eu quero usar para o Senhor, Pai. Eu quero usar para o Senhor. E ele cantava essa canção: através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Jesus clareia. Santo, 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 santo. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Então, que chegou nessa parte, eu falei: Pai, eu quero carregar essa luz no meu coração. Derecandarás. Pai, eu quero ser essa luz do Senhor. Eu estou saindo da escuridão, o Senhor está me tirando da escuridão, mas eu quero tirar outras pessoas também. Eu preciso do Senhor, Pai. Que essa luz, ela brilhe na minha vida, mas que não fique só na minha vida. Essa foi a aliança que eu fiz com Deus. Essa foi a aliança que eu fiz com o Eterno naquele momento, meu querido. Será que você é capaz de fazer isso nesta noite? De abandonar a vida que você tem levado, uma vida de fantasias, uma vida da escuridão, uma vida, quem sabe, até de idolatria, para seguir esse Jesus que mudou a minha vida e que pode mudar a sua história nessa noite? A luz dele brilhou na minha vida, e para ela não apagar da minha vida, meu querido, eu tenho que estar em constante comunhão com ele, viver como ele nos ordena, através do seu evangelho. Amarás somente o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Vós sois a luz do mundo. Tudo que eu trouxe aqui são os frutos da carne que encobriram a luz de Jesus. Mas viva os frutos do Espírito Santo: fé, amor. Viva tudo isso na sua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, meu querido. Eu quero orar com você. A canção vai tocar mais uma vez para encerrar. E na sua casa, você é o elemento nessa noite, meu querido. Coloque a mão no seu coração e fala: Pai, encha o meu coração com a tua luz nessa noite. Eu quero ser a luz do Senhor aqui na terra. Eu quero clarear o caminho de outras pessoas com a tua palavra. Fala com ele, meu querido. Rasgue o seu coração diante do Eterno nessa noite. Santo, santo, santo. Através de mim, Jesus clareia. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela oportunidade de levar a tua palavra a toda criatura, Pai.
Nós vivemos dias diferentes. através de mim. Como o nosso coração sangra em ver essa igreja vazia, mas eu sei que espiritualmente, como Jesus falou, não se pode esconder uma cidade, porque agora esse momento tem milhares e milhares de irmãos, não aqui presente, mas presente no Espírito Santo, orando comigo, ó Pai. E eu uno a minha fé a centenas de milhares, Pai, para que o Senhor venha, ó Deus querido, a nos usar cada vez mais com a Tua palavra, que possamos abençoar as famílias. E essa que ora comigo e que faz um compromisso com o Senhor, como um dia eu fiz, Pai, de mudar de vida, de largar o mundo para trás, de largar a idolatria para trás. Pai querido, transforme essas vidas, Pai. Faz esse lar de dor encher-se de saúde, alegria. Faz esse lar de tristeza, de escuridão, encher da luz do Senhor, Pai. Abençoe as pessoas, Pai. Vá ao encontro daqueles corações de pedra. O Senhor Jesus, o Senhor tem o poder de mudar corações. O Senhor pegou Saulo, que vivia na luz do dia, mas foi preciso o Senhor se fazer luz diante dele, para que ele pudesse enxergar a Tua palavra e mudar de vida. Mude os corações, Pai. Nos ajude com o Teu Espírito Santo a mantermos a nossa fé cada vez mais animada, aumentada, e a nossa luz, essa luz que o Senhor menciona aqui, Pai, cada vez mais acesa. Que essa chama, Pai, ela possa irromper nos nossos corações e ir até ao encontro de outros corações, e que possamos ganhar cada vez mais almas para Ti, Pai. Eu oro, Deus querido, grato pela Tua palavra, grato pelo Teu direcionamento, grato pelo Teu Espírito Santo, Pai. E eu tenho certeza que nesse momento vidas serão transformadas. Há uma nova história sendo reeditada nessa noite, Pai. Há uma nova etapa sendo desenhada pelo Senhor. O Senhor vai mudar o norte dessa casa. O Senhor vai mudar a sorte dessa família, que está fazendo um compromisso nesse momento, com lágrimas nos olhos, de servir somente a Ti, Pai. Mude, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome, essas obras, possam engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é a luz do mundo. É através de você que a luz de Jesus vai clarear na vida daqueles que estão nas trevas. Eu desejo toda sorte de bênção na sua vida, e desejo imensamente que você espalhe essa luz por todos os cantos da sua casa, por todos os cantos do seu bairro, por todos os cantos da cidade, onde quer que você for.